Olá, meu nome é Thaís Nobel, eu sou nutricionista e atuo como consultora de alimentos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ficha técnica. Vou falar sobre a ficha técnica gerencial, a operacional, como esse documento vai te ajudar no dia a dia aí nas unidades produtoras de alimentos, onde aplicar e os macetes para desenvolver a ficha técnica perfeita. Eu acho que antes da gente iniciar e falar sobre qualquer outra coisa, é muito importante saber qual é a finalidade de desenvolver ficha aí nas unidades de alimentação. Primeiro, a ficha técnica gerencial vai garantir que o proprietário saiba o CMV do produto dele, né? O custo de mercadoria vendida. Então, assim, existem muitos empreendedores, não são nem empresários, né? Porque todo empresário tem ficha técnica. Existem muitos empreendedores que ainda trabalham sem ficha gerencial, sem saber o custo real do produto, né? E aí trabalhar cegas é loucura, gente. Não existe isso, ainda mais levando em consideração que desde que a pandemia iniciou, antes o mercado já estava bem complicado, né? Os insumos todos muito caros, e agora, pós-pandemia, as coisas estão um absurdo. Quem trabalha com o sabe que no frio, fruta, legume, verdura fica muito mais caro, enfim. Então, primeiro é importante a gente saber quais são os benefícios aí de ter a ficha no negócio de alimentação. Quando a gente olha para o empresário, um dos benefícios é saber o CMV do produto, né? E quando a gente olha de uma maneira mais ampla, a gente enxerga que é para garantir a padronização de determinado alimento, garantir a fidelização do cliente final, porque assim, a gente tem muito essa coisa de memória, né? De ir em um lugar, comer, ter aquela experiência maravilhosa e pensar, linkar, né, o lugar ao produto, a marca ao produto, e falar, eu fui em tal lugar, eu comi uma torta e foi incrível, foi maravilhoso, e aí a gente quer repetir essa experiência, e nada mais bad do que você ir nesse mesmo lugar, comer o mesmo produto e ter uma experiência totalmente oposta. E é muito comum que isso aconteça em lugares que não trabalham com ficha técnica, porque se não tem ficha, não tem padrão. Quando a gente pensa sobre ficha, a gente já associa a fluxo de trabalho, cadeia de processo, POP, né, procedimento operacional padronizado, porque a ficha em si é só uma ferramenta que vai se unir a toda essa cadeia de documentos e vai fazer com que o negócio decole e tenha sucesso, né? Enfim, é só uma breve introdução e agora vamos lá falar as diferenças entre uma e outra, os macetes para desenvolver a ficha e por aí vai. Primeiro vamos falar sobre a ficha técnica gerencial. Como eu já falei lá no início, a ficha técnica gerencial é destinada ao gestor da unidade, né? A partir desse documento ele vai conseguir descobrir porcentagem de aproveitamento de matéria-prima. Então, por exemplo, um bacon de determinada marca tem 80% de aproveitamento e custa X reais. De uma outra marca, tem 70% de aproveitamento e custa X reais. É legal a gente conseguir fazer essa análise, porque às vezes o setor de compras vai lá e busca preço, fala, não, é de tal marca, vou buscar preço, é legal, vou comprar. Quando, na verdade, a gente tem que ter um olhar muito mais crítico para cada matéria-prima, né? A gente tem que pegar e fazer uma pesquisa detalhada com cada um para ver se vale a pena ou não. Então, essa já é uma informação que é trazida aí na ficha técnica gerencial. Além disso, lá consta o custo de todas as matérias-primas usadas ali para o preparo de determinada receita, consta custo de embalagem, se vai lacre de segurança ou não, que mais que vai? Vai uma colher descartável? Então já inclui isso no custo do produto. Enfim, é um documento completinho, eu posso até deixar um modelo aqui, vou até deixar um modelinho aqui para vocês verem, tá? Como é que é essa ficha, o que consta nela. E como ela vai ajudar aí o gestor a desenvolver, por exemplo, o markup do produto. Então, eu sei que essa torta custa para mim R$2 para produzir. Então, é muito interessante ele promover determinado produto do que ele pegar um produto que tem um custo muito elevado e começar a promover. É melhor você promover o que é mais rentável. E o seu gestor só vai conseguir fazer isso com o teu auxílio, tá? Se você for lá, se você desenvolver as fichas do produto e falar, o custo desse produto é isso aqui.
vender. De um modo bem rapidinho, a ficha gerencial é isso, tá? É um documento que vai auxiliar o gestor aí na hora de definir preço de venda, de descobrir o custo real da mercadoria. E digo mais, tem muitos clientes que eu vou para fazer consultorias pontuais do tipo, preciso de ficha de todos os produtos do meu cardápio, e aí a gente começa a descobrir que tem produtos que estão dando prejuízo. Então, é por isso que é fundamental você mostrar para o empreendedor aí a importância de ter esse documento. E é legal porque, assim, é um documento que ele não é barato, tá? Uma ficha, se eu não me engano, é no mínimo R$250. Esse é o preço base. Então, já dá para você pensar em fazer um dinheirinho e se preparar aí para vender esse documento para o seu cliente, né? Porque é uma peça-chave no negócio dele e isso potencializa a sua chance de obter lucro, porque o cliente dificilmente vai fazer ficha de um produto só, não, ele tem um leque de produtos, né? É claro que você pode negociar e tudo mais, mas é só um insight que eu tô dando para você pensar, poxa, talvez valha a pena me especializar nisso, investir nisso e começar a vender. E assim, eu particularmente amo desenvolver ficha, amo estar no chão lá da fábrica, acompanhar a produção e depois ver, sabe, apresentar, fazer um trabalho gostoso de diminuir custo, aumentar a rentabilidade das receitas, enfim. Agora, falando um pouquinho sobre a ficha técnica operacional, é aquele documento que é destinado aos colaboradores. E aí, qual é o nosso objetivo com ele? Garantir que se o Pedro, o Marcos, o João ou o Paulo faça determinado produto, todos saiam iguais. Por quê? Porque na ficha técnica operacional vai ter a quantidade de produto, o modo de preparo, então a ordem, os macetes, as observações, e a partir daí todo mundo vai produzir do mesmo jeito. Então, um produto que ele é produzido no forno combinado, em tal código, é nesse modo de preparo aqui, fica tanto tempo no forno. Qual assadeira é utilizada? É uma assadeira funda, rasa? Como é que é? Então, tem que ter todas essas observações para garantir que o produto saia igualzinho, né? Nada melhor do que a gente ir lá comer e falar, eu amo o salgado de tal padaria e sempre ir, tá igual. Inclusive, aqui onde eu moro em Santo André, tem, no ABC na verdade, né, porque tem várias unidades de uma padaria e, gente, sério, eu tiro o chapéu para essa padaria. Toda vez que eu vou comer lá, o padrão é o mesmo. E aí, se tiver alguém assistindo que é aqui do ABC, vai saber até da padaria que eu tô falando, eu não tenho dúvida, sério, gente, é maravilhoso, assim, eu falo, aí tem ficha, aí sabe usar ficha, viu? Então, além de garantir a padronização desses alimentos, a gente também pensa sobre otimizar a ação da cadeia de processos. Por quê? A partir do momento que você tem definido qual é o padrão, qual é a quantidade utilizada, você consegue fazer uma média das suas vendas ou uma ordem de produção, calcular as suas compras, calcular os custos que você vai ter ali, qual é o estoque necessário, vai ter um estoque mínimo, como é que vai funcionar? A partir da ficha você consegue ter esse controle, né? Além disso, hoje tem muitos sistemas que são integrados às fichas técnicas, né? Então você monta a ficha de repente num software, joga para o Excel e linka com o sistema. E aí ele já consegue fazer um controle de estoque, enfim, é um trabalho bem legal. Falando ainda sobre otimização da cadeia de processos, é muito importante a gente lembrar que as fichas, além de diminuir custo, tem essa questão do custo, tem a questão da fidelização do cliente e tem também a questão da mão de obra, né? Não existe um colaborador demorar 1 hora para fazer um bolo e o outro demorar 2, não. Isso é algo que a ficha técnica operacional vai extinguir. Então, você consegue definir até o seu tempo de preparo, né? Eu considero a ficha técnica, tanto a gerencial quanto a operacional, como uma das chaves de sucesso para negócios do ramo alimentício, né? Você pode ter certeza que um negócio que investe nisso, ele tem uma visão muito mais clara de como tá a saúde do negócio, como tá o andar da carruagem mesmo, né? Eu uso um software que eu amo, que me atende muito bem e eu sugiro que vocês procurem também, sabe? Softwares que possam auxiliar vocês, porque no final das contas, quando você pega um volume muito grande de trabalho, não tem como ficar fazendo tudo manual. É claro que você tem que saber fazer a ficha manual, né? Não existe você, o software vai me salvar. Não, você tem que saber fazer cálculo, regrinha de 3 básica, tem que saber observar, tem que ter um olhar crítico para ir para a produção.
e não deixar com que detalhes importantes passem despercebidos, né? Falando ainda sobre isso, eu entrei num cliente no início desse ano e daí o cliente já tinha as fichas, né? E eu descobri que as fichas estavam todas erradas, tipo o rendimento da receita. Então, assim, o cliente falava, eu quero produzir X marmitas. E aí fazia o que estava ali na ficha e o rendimento era totalmente diferente. Por quê? Porque não tinham as observações necessárias. Não é porque a gente está falando sobre arroz branco, por exemplo, ou arroz integral, que o rendimento vai ser o mesmo. Não, isso vai depender do tempo de cocção, da quantidade de água, da marca do produto. Então, são observações que são indispensáveis na hora de fazer uma ficha perfeita. Então, de um modo geral, eu espero que esse vídeo esclareça alguma das suas dúvidas, te ajude a enxergar uma coisinha ou outra que você ainda estava meio assim de fazer ou não, insegura. Espero que te ajude. Se você tiver qualquer outra dúvida, é só me deixar aqui nos comentários ou me enviar uma mensagem lá no Telegram que a gente bate um papo, a gente se ajuda, eu entendo as suas necessidades. E de um modo geralzão é basicamente isso. Essa é a historinha das fichas, para que elas servem, como fazer, enfim. Muito obrigada para quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima. Um beijo!